sobre número de refeições em 2 cenários, emagrecimento e composição corporal. Quando eu falar composição corporal, a gente está pensando sempre que eu quero reduzir gordura, mas também melhorar a massa muscular. Emagrecimento, eu estou simplesmente pensando em baixar meu peso, emagrecer e ponto final. E aí tem estudos que comparam assim: eu ingeri a mesma quantidade de calorias. Tem lá 2 dietas de 1.900 calorias. Tá? Um grupo fez 6 refeições e o outro grupo fez 2 refeições. Qual o grupo que emagreceu mais? Os 2 grupos emagreceram da mesma forma, na mesma quantidade. Estamos falando de simplesmente peso corporal. Ou seja, a distribuição calórica ela é soberana. Seja eu consumir em 6 refeições ou em 2 refeições. Tá? Não houve diferença. Além disso, mas se eu comer em mais refeições, eu tenho mais efeito térmico, eu gasto mais energia, o meu metabolismo fica mais acelerado, mais incrementado? Não. A gente falava isso há anos atrás. Não, fracione mais para você aumentar o seu gasto energético. Não. O que determina o gasto energético é o montante calórico. Ou seja, de 2 a 6 refeições, se a ingestão calórica for a mesma, nós vamos ter ali o mesmo processo de emagrecimento. Agora, atenção. Esses mesmos trabalhos, tiveram 2 bem específicos, avaliaram a sinalização de síntese. E viram que os indivíduos que fracionaram mais esse teor calórico, no processo de sinalização de emagrecimento foi parecido. Mas quem fracionou mais, a tendência de sinalização de síntese foi maior. E para os indivíduos que consumiram menos refeições, a sinalização foi negativa. Opa, então peraí. Se eu quero só emagrecer, cara, eu vou bater 1.900 calorias por dia. Estou dizendo que é 1.900, estou dizendo no caso do estudo. Se eu for fazer uma refeição ou 5, não importa, eu vou emagrecer. Mas eu quero olhar para o meu músculo. Se eu quero olhar para o meu músculo, eu preciso ter um pulso de aminoácidos na corrente sanguínea para eu minimizar ou mitigar esses processos de degradação e otimizar o processo de sinalização de síntese. E aí o Paulo citou o estudo do José Areta, que, junto com a Burke, o Phillips, enfim, que diz o seguinte: olha, fiz um treino, esses caras consumiram 1,5 gramas de proteína no estudo e depois foi dado 80 gramas de proteína após o esforço físico. Fracionaram 40 gramas, quando falam 2 doses de 40, ou 4 doses, 80, fizeram 20 gramas dividido em 3 horas, 4 doses de 20, ou fizeram 8 doses de 10. E falaram assim, olha, os 3 grupos tiveram síntese proteica. Os 3 grupos tiveram aumento de síntese proteica. Mas o grupo que fracionou de 3 em 3 horas teve uma otimização maior dessa síntese. E aí é onde um outro trabalho mostra que fazer o fracionamento da proteína pode aumentar a síntese proteica em torno de 25%. Então, o que eu quero? Vamos aqui fazer uma hierarquia. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que eu preciso bater a quantidade de proteína total. Então, esquece esse negócio de achar que você vai tomar só a proteína depois do treino, que fez a sinalização de síntese, que tá bom. Perfeito. Então, primeiro ponto, é muito mais importante você olhar para a sua proteína nas refeições do que essa proteína que você está consumindo depois do treino. Perfeito. Isso é muito mais importante. O macro é soberano sobre o micro. Atenção a isso. O macro é soberano sobre o micro. O quanto você consome no dia é muito mais importante do que aquele momento. Só que a gente quer otimizar. Então, quando a gente quer otimizar, a gente quer valorizar tudo. Tanto o macro quanto o micro. Beleza? Tá. Eu não vou ter anabolismo se eu não comer de 3 em 3 horas? O estudo dele já mostrou que sim. Nós estamos falando de otimização. E aí, vou dar uma informação que eu acho que é valiosa, tá, Paulo? Um outro estudo falou assim, mas quando eu faço o exercício físico e consumo uma proteína, até qual é o máximo de tempo no qual a gente observa uma sinalização anabólica? Perfeito. Bom, existe um estudo que os caras compararam diversas soluções com proteína e aminoácidos, levaram indivíduos ao exercício e avaliaram essa curva de síntese. E viram que o músculo
responde a essa sinalização de síntese mediante estímulo mecânico que eu treino e consumo de aminoácidos em até 5, 6 horas após o estímulo mecânico. O que eu quero dizer com isso? Que dentro de uma analogia de distribuição energética proteica da dieta, você pode ali trabalhar com fracionamento, por exemplo, aí já tem um outro trabalho que mostra qual é o número ideal de refeições para a sinalização ali de construção de músculo. E eles estão falando ali em torno de 4 refeições ao dia, 5, no sentido de você respeitar essa curva, essa cinética, essa velocidade de aparecimento de aminoácidos no sangue dentro e essa interpretação do sinal anabólico ali em torno de 5 horas. Então, se eu colocar em 3, tá valendo? Claro, o trabalho mostra isso. Mas se eu não pudesse ser em 3, eu pudesse ser um pouquinho mais em 5, tá tudo bem, desde que você bata a proteína total. Então, por exemplo, você imagina aqui, Paulo, você prescreve aí, o cara é promotor de justiça, tá? E o cara quer anabolizar. Aí o cara almoçou meio-dia. Aí, 3 horas da tarde, o cara tá no meio de uma audiência, tu vai pedir pro cara abrir uma matula com frango, colocar no meio da audiência, né? Ou então o sujeito, espera só um pouquinho, vou tomar meu... Não, 2 palitos. Pô, né? Aí o cara, não, eu sei que eu tenho um lastro um pouquinho maior. Então, às vezes você vai fazer o seguinte, às vezes o cara vai fazer um almoço 1 hora da tarde e vai fazer uma refeição às 18 horas, ele tá anabolizando, cara, ele tá anabolizando, batendo a ingestão proteica. Então, tanto que uma última revisão sistemática lá do estudo sobre proteína mostrou, olha, o consumo pode ser ali entre 3 e 5 horas, outros falam de 3 e 6, que é exatamente juntando a informação desses estudos. Então, atenção a isso, façam um fracionamento e atenção à quantidade proteica total. Fiz isso, agora eu vou preocupar com a energia. Como é que eu preciso distribuir a minha energia? Ponto. Eu posso botar essa energia junto com essa proteína, eu posso colocar essa energia em outro momento que eu sinta um pouco mais de fome, eu posso colocar essa energia no meu maior momento de densidade de gasto metabólico, que é o exercício físico, e aí a gente vai brincando com essa distribuição da energia. Então, o fracionamento, eu diria assim, primeiro ponto, soberano, ingestão proteica total. Segundo ponto, o fracionamento no mínimo nas principais refeições. Terceiro ponto, começo então a fazer um fracionamento mais estratégico a depender, né, do momento que eu estou ali vivenciando no esporte. Por quê? Cara, se você pega um cara que começou a treinar, só de você ajustar a proteína para ele, Paulo, o cara já vai ter uma resposta. E aí é como você falou, a história da escadinha. O que a gente pode ir fazendo para ir otimizando isso? Cara, o cara está evoluindo, o cara está treinando bem. Poxa, então será que a gente não pode fracionar aqui? Será que a gente não consegue colocar uma refeição aqui agora com proteína nesse momento? E aí você vai... O problema, cara, é porque todo mundo quer já pegar, já quer fazer tudo que é o... natura, tudo no primeiro momento, cara. E às vezes é a mesma coisa que eu sair para correr, o cara sair para correr, não tá treinado, vai querer fazer uma maratona no outro final de semana. É a mesma coisa que pisar no acelerador de uma vez e tirar o pé da embreagem. O carro não sai mais rápido, ele patina. Agora, o que você falou tipo que é sensacional, que é uma coisa que eu sempre esqueço de falar pro pessoal, é que as esteiras de síntese proteica e as esteiras de degradação proteica, elas são diferentes. Síntese proteica é P6S6K, é mTOR, é o que mexe com proteína. A esteira de degradação é outra, é o bictina proteassomo, caspase, calpaína, MEC. Então, a arte que a gente tem, né, quando o nutricionista ele se envolve naquilo que é fazer uma programação que crie um meio anabólico, um ambiente anabólico, para dar uma chance anabólica para essa pessoa melhorar, ela é uma programação que visa equilibrar a síntese e equilibrar também a degradação.
e que essas coisas, elas ficam mexendo ao longo do dia, e tem uma hora que uma supera a outra, e tem uma hora que a outra supera uma, e assim vai. E que, de certa forma, existe uma questão que é o que são as prioridades em cada esteira dessa. Se a gente olha para a síntese proteica, né, o que estimula a síntese? Da proteína estimula a síntese? Estimula a síntese. O exercício estimula a síntese, tá? O Brad Schoenfeld mostrou que estimula a síntese, tá? O carboidrato, a energia, estimula a síntese? Bom, à medida que ele estimula a mTOR, ele estimula a síntese também. Só que quando a gente vai ver degradação, o que acontece? Falta de energia estimula a degradação? Estimula a degradação. Excesso de energia estimula a degradação. Aliás, falta de energia estimula a degradação? Estimula. Se você tiver excesso de exercício, estimula a degradação? Também. Aumento da inflamação? Também. Então, na verdade, o que o pessoal sempre fica fazendo conta, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura, ele é uma casquinha do que é o trabalho do nutricionista que mexe principalmente com nutrição esportiva. Porque essa diferença, né, quando você fala, mas qual a diferença da nutrição clínica para a nutrição esportiva? É que quando você coloca o item exercício, esse equilíbrio síntese e degradação, ele modifica. E aí o nutricionista ele tem mais uma variável que ele tem que lembrar, por quê? Porque por mais que você tenha um aumento dos processos de síntese, você também tem um aumento dos processos de degradação. E é como se você colocasse um acelerador nisso. Por quê? Quando você cria uma demanda metabólica, você cria uma necessidade de você também obedecer essa demanda. É aquela história. Eu quero morar numa mansão, mas uma mansão tem mais gasto. Então, a hora que você vai morar numa mansão, você vai ter o gasto com o jardineiro, você vai ter o gasto com o vigia, você vai ter o gasto com o porteiro, você vai ter o gasto com mais água, você vai ter mais luz, você vai ter uma equipe de faxina que já não é mais só uma pessoa que vai fazer. Então, eu quero ter um físico mais musculoso. Legal. Você vai ter mais gasto calórico, você vai ter mais necessidade proteica, mas também, ao mesmo tempo, não é dar isso de qualquer jeito. Tem uma forma de entregar isso. Por quê? Porque esse equilíbrio entre síntese e degradação, ele ocorre a cada minuto. E se num determinado momento, eu fiz o exercício, subiu síntese, subiu um pouquinho degradação. Não comi, caiu síntese, subiu um pouquinho degradação. Mas agora eu comi, mas eu só dei proteína, subiu síntese, mas degradação ficou. Agora eu dei energia, subiu síntese e caiu degradação. Então, essas coisas, elas vão se equilibrando dinamicamente ao longo do dia. Então, a vida dessa pessoa, o que é a função metabólica dessa pessoa, ela não é uma foto para você definir simplesmente 2,2 de proteína com 2 gramas de gordura, de carboidrato por quilo. Não, é um filme que vai sendo passado ao longo do dia para você poder ir regulando isso toda hora. O problema, a gente não vê. Você não tem essa coisa de ficar, por exemplo, como se fosse uma balança equilibrando os pratos. Você tem que ter essa programação, que é a programação que o nutricionista faz na realidade, para fazer esse ajuste e oferecer o melhor ambiente anabólico possível e dessa forma essa pessoa ter a chance, né? Porque não tem garantia, ter a chance de desenvolver a musculatura, dependendo do que é a qualidade do exercício, do que é a qualidade do descanso, das questões fisiológicas envolvidas, se essa pessoa ela tem uma genética boa ou se ela tem alguma doença crônico-degenerativa que interfira nesse processo, né? Foi muito legal você lembrar isso. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, não lembro de falar pro pessoal.